Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje o texto é Marcos 14, versículo 27 ao 31. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu a vida, o despertar e também a oportunidade de estudar a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje e nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. A gente lendo esse texto aqui, né? Como a gente já sabe o final dessa história, né? Não somente o final, mas é uma história bastante conhecida. Então a gente fica. É como se a gente já lesse, né, a história toda, né? E então o que a gente pode aprender aqui desse texto aqui, né? Sabemos que Pedro disse, né, afirmou veementemente que jamais negaria Jesus, se fosse preciso morreria com ele. Os discípulos afirmaram a mesma coisa, mas sabemos que de fato o que Jesus falou se cumpriu, né? Pedro negou Jesus, os discípulos se escandalizaram, fugiram com medo. E então, o que podemos aprender desse texto aqui? Não fala os detalhes da história toda, né? Mas pelo menos essa parte aí fala. Podemos aprender como nossa autoconfiança não vale de nada, né? Só atrapalha, né, a nossa comunhão com Deus. Eu mesmo já me surpreendi muito ao longo da minha vida cristã, da minha caminhada cristã. Já me surpreendi muito comigo mesmo, assim, por saber o ponto tão baixo até onde eu poderia ir, né? Então, antes de uma queda, né, a gente tem uma visão de nós mesmos, às vezes, muito além do que nós realmente somos, né? E é porque temos que lembrar que nós somos totalmente dependentes de Deus. Tudo que nós temos de bom e somos de bom é graças a Deus, graças ao Espírito Santo na nossa vida. Quando esse Espírito é tirado, se afasta, nós descemos ao nível dos animais, dos demônios. É terrível. E então, só que dentro da história toda aí tem um pouco da graça de Deus misturada, né? Veja só no versículo 28, né? No versículo 28 fala: Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Então isso significa que não era o fim. Jesus sabia, Jesus estava avisando que eles iam negar, eles iam se escandalizar, né? Mostrar fraqueza, né? No momento que era necessário força, enfim. Mas Jesus estava dizendo, mas eu tô falando isso aqui para vocês, é só para vocês saberem que quando acontecer, vocês entendam que eu sei do que eu tô falando, mas não se preocupem quanto ao futuro de vocês, porque eu conheço o coração de vocês, sei que vocês são fracos, precisam se fortalecer ainda, mas eu sei que vocês amam a Deus, que vocês são sinceros e eu vou dar mais uma chance para vocês.
depois da minha ressurreição, eu vou adiante de vocês para a Galileia. Vocês ainda vão me encontrar, nós ainda vamos conversar e vamos esclarecer tudo isso e, enfim. Então, Jesus já estava dizendo, é como se ele estivesse falando também para nós. Imagina, no dia do seu batismo, no dia que você aceita Jesus, no dia que você promete para Deus que vai ser obediente, né? No dia que você renova seus votos com Deus, no dia que você faz ali participa ali da ceia do Senhor e você renova seus votos com Deus, é como se Jesus estivesse dizendo, olha meu filho, eu e você sabemos que depois dessa data você ainda vai cair, você ainda vai me entristecer, ainda vai me negar, ainda vai me desobedecer. Sabemos disso. Mas não desista, porque eu não vou desistir de você por isso. É como se fosse algo assim. É assim que eu sinto, né? O amor de Deus por mim. Se dependesse da minha perfeição, eu estava muito encrencado, porque eu já deixei de ser tão inocente em relação à minha perfeição, né? Talvez na minha adolescência pude achar, né, que eu poderia, né, ter alguma dignidade própria, algo assim. Mas depois de tantas quedas, tantos erros, né, sei que somente a graça de Deus pode me salvar e salvar qualquer ser humano. E se não for a misericórdia de Deus, nós não conseguimos andar um centímetro, um milímetro sequer, avançar um milímetro sequer na nossa vida espiritual, nos progressos que a gente precisa, né, para poder chegar lá, né? Então Deus é maravilhoso e não confie em si mesmo, confie em Deus, confie totalmente nele, mas confie mesmo, porque às vezes é difícil até confiar nessa graça. Às vezes o nosso pecado parece tão grande, né? Às vezes as nossas quedas, nossas frustrações são tão grandes, né? Nossas próprias expectativas são frustradas em relação à nossa vida espiritual. Mas se um dia você chegou a esse ponto de se frustrar, de chorar, de se amargurar devido ao seu pecado, ainda tem salvação para você, né? Essa tristeza é fruto do Espírito Santo na sua vida, agindo, né? Te levando ao arrependimento. O ruim é acontecer o que aconteceu com Judas, né? Que ele se entristeceu não pelo pecado em si, mas pela consequência que o pecado causou. Aí já isso não é arrependimento, né? É remorso. E isso não salva, né? Só nos leva para mais longe de Deus. Mas enfim, não vamos ter tempo, oportunidade para falar mais sobre este assunto. Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus nos abençoe e entendamos, né, que só Deus sabe o futuro. Não sejamos prepotentes, autoconfiantes ao ponto de achar que que somos ou vamos ser perfeitos sempre, né? Somos sujeitos a cair. Por isso que também tá escrito na palavra, né? Quem está em pé, veja que não caia. Então, isso também nos leva a ter humildade, né? Saber que não apontar o erro dos outros, né? Achando que somos isentos. Às vezes cometemos o mesmo erro ou erros piores. Então, vamos nos apegar com Deus, confiar na sua graça, ter humildade, reconhecer que somos inteiramente dependentes dele para tudo. Sem a palavra diz, né? Sem mim nada podeis fazer, né? Somos dependentes dele. A graça dele é que nos cobre, que nos fortalece a cada passo da nossa caminhada. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deixa saber
que o Senhor está no controle de tudo e que, mesmo nós sendo frágeis, falhos, pecaminosos e às vezes cometendo erros tão graves, tão tristes, o Senhor não desiste de nós. Isso nos dá certeza quanto ao futuro, que se nós um dia nos perdermos, vai ser porque nós desistimos e não porque o Senhor desistiu. Então, continua conosco, continua tendo essa misericórdia, porque precisamos mesmo, Senhor. Somos tão falhos, Senhor, mas nós queremos chegar lá. Nós queremos, Pai, chegar um dia a te agradar, Pai. Chegar um dia a ser perfeito, como a tua lei exige. Não para nós querermos nos justificar pelas obras, não para nós querermos nos elevar, nos exaltar, mas simplesmente para te agradar, porque tu és digno, Senhor, de toda a nossa adoração, toda a nossa obediência, de toda a nossa perfeição, Senhor. Então, tem misericórdia de nós, Pai, enquanto esse dia não chega, Pai. Nos ajuda a levantar cada vez que nós caímos, Senhor. Nos ajuda a cair cada vez menos, Senhor, até chegar ao ponto de não cairmos mais. Tem misericórdia de nós, Pai, das pessoas que nós amamos. A caminhada não é fácil às vezes, Senhor, mas vale a pena, Pai. Vale a pena, porque queremos, Senhor, com tudo isso, queremos apenas te agradar, Senhor, ter um relacionamento contigo, Pai. O céu não teria graça, Senhor, sem a tua presença, Pai. A vida eterna não teria graça, Senhor, sem saber que o Senhor estará lá para sempre conosco. Então é isso que nós queremos no fim, Senhor. Apesar de não sermos falhos, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Nos ajuda e nos ajuda, Pai, a examinar o nosso coração e ver, Pai. Nos ajuda, nos mostra aquilo que nós precisamos ver sobre nós mesmos, nossas falhas de caráter, para que não sejamos prepotentes e ingênuos, achando que estamos isentos de pecado, Pai. Nos ajuda a nos arrepender daquilo que precisamos nos arrepender, de buscar mais nas áreas que precisamos de buscar, Senhor, para que venhamos cada dia ser melhores. Obrigado por tudo, ficar conosco, dar-nos um bom dia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.